Rose, tem um ouvinte participando com a gente, ele é sempre muito ativo e está falando o seguinte, é o Orlando César. Marcelo Ramos ameaça se desfiliar do PL se o presidente Bolsonaro se filiar ao partido. E aí ele até comenta aqui, ó, na minha opinião, acho que Marcelo Ramos acaba sendo muito pretensioso ao achar que é uma figura mais importante que o presidente da República. Aproveita esse comentário do Orlando, manda um abraço para ele pela participação, para puxar o nosso outro assunto. A gente tem aí uma movimentação de alguns parlamentares, os deputados federais aqui do estado, que podem mudar de partido para as eleições do ano que vem. A gente citou agora já o Marcelo Ramos, né, que é o presidente, vice-presidente da Câmara Federal, mas tem também outros deputados, né, o Sidney Leite e o Pablo. Queria que você comentasse isso pra gente, Rose. Que informação que você tem? Não temos declaração de nenhum dos três. Um abraço aqui para o Orlando, mas declaradamente, publicamente, nenhum dos três admite qualquer tipo de mudança. Mas, de fato, de bastidores, há movimentações e conversas que a gente acaba apurando, são fatos também, e situações que vão pressionando esses parlamentares. Hoje nós vamos tratar de Sidney Leite, Pablo e Marcelo Ramos. Vamos começar pelo Sidney Leite, né, Rafael? O Sidney Leite é afiliado ao PSD do senador Omar Aziz, e até então a informação que se tinha é que era uma das prioridades do PSD. Você lembra que o senador Omar Aziz disse que não teria candidato ao governo, prioridade a candidatura dele ao Senado, mas a gente sabia que também o PSD se organizava para que o Sidney Leite fosse a sua prioridade de reeleição à Câmara dos Deputados e a deputada estadual Nesme Aziz na Assembleia Legislativa. Mas é claro que existe uma série de outras situações e circunstâncias que um deputado só, na atual configuração, sem possibilidade de coligação, é muito complicado, né? O professor Afroni faz uma projeção de 220 mil votos, o quociente eleitoral, e cada parlamentar sozinho não chega a essa votação. Então, ele precisa de uma legenda, de uma formação de uma legenda. São essas as circunstâncias todas. E aí surgiu essa informação de bastidores, nesta semana, de que o Sidney Leite poderia estar conversando com o MDB do senador Eduardo Braga, para se filiar ao MDB. Eu procurei, fiz essa pergunta, ele disse que isso não está no radar dele, embora ele saiba e admita que este é um momento de conversa, que todos os parlamentares, todos os políticos e partidos, de fato, estão conversando e procurando a melhor janela para eles saírem na próxima eleição, porque todos têm consciência do quão vai ficar pressionada essa disputa proporcional. A mesma informação sobre o deputado delegado Pablo, foi uma outra informação de bastidores de que ele poderia sair do PSL, se desfiliar do PSL e se filiar ao MDB. Você sabe, nas redes sociais, isso é bem público, o Pablo tem cada vez mais aproximado, colado a imagem dele, a do pré-candidato ao governo, o senador Eduardo Braga. Ele está em praticamente todas as agendas do interior do Eduardo Braga. E você sabe também que o PSL anunciou fusão com o DEM para formar o Aliança Brasil. Se juntou a esse Aliança Brasil outros nomes, né? Veio o Paulderney com o DEM, que disputa com o Pablo essa liderança pela presidência estadual do partido, e vem um pré-candidato. A Aliança Brasil, quando faz o anúncio de fusão, diz que tem prioridade de candidaturas em pelo menos 9 estados para governo do estado, e uma delas é o Amazonas, e já tem o nome Amazonino Mendes. Então, até por uma questão de lógica e de campo político, a situação ficaria complicada para o deputado delegado Pablo, a não ser dentro de uma terceira possibilidade, que a gente também tem essa informação de bastidores, de que Amazonino e Eduardo Braga possam, e os dois compreendem que um disputa voto, né, o mesmo campo de eleitores, né, eles têm essa interseção, eles possam mais na frente fundir as candidaturas ou um ceder para apoiar o outro, tudo pode acontecer. De bastidores, as pessoas comentam, a maioria dos políticos, que eles já conversaram e ficaram de conversar mais na frente para ver quem tem o nome mais viável para as eleições de 2022. Eles não estão adversários neste momento. Então, o Pablo se encontra neste contexto todo, né? Então, eu conversei com o deputado delegado Pablo ontem, falei com ele. O que ele me diz é que também não está no radar dele, que ele tem uma boa conversa dentro do PSL e garantias de que o partido não vai exatamente sair da mão dele, né, ser retirado da mão dele violentamente, como algumas pessoas pensam. Do lado do deputado Paulderney, a informação é outra, a gente já tratou dessa confusão aqui algumas vezes na coluna de política, mas que também segura neste momento. Até porque, Rafael,
a janela, na verdade, é 6 meses antes da eleição. Então, claro que esse prazo vai sendo pressionado, nós já estamos em novembro, ele vai se pressionando, então, nos próximos dias, nas próximas semanas, essas informações elas vão vir cada vez mais para a gente relatar aqui. Até março, mais ou menos, início de abril, as coisas vão se definir. Aí sim, eles vão publicamente declarar por onde, né, por que legenda eles devem disputar a eleição. Falamos dos 3 nomes que anunciamos, né? Queria acrescentar uma informação que eu esqueci em relação ao deputado delegado Pablo. Essa manutenção dele dentro da Aliança do Brasil também tem um outro dado que o pressiona lá. Porque o Aliança Brasil, quando o amazonino vem como prioridade para ser candidato a governo, ele também já disse que tem uma prioridade, trazer o vereador Amon como candidato a deputado federal. Então, tem essa pressão dentro do Aliança Brasil em relação a ele. Muitos nomes, né, significativos de possibilidade de disputa eleitoral podem realmente pressionar. Tem ainda o Paulderney Avelino, que também quer ser candidato a deputado federal. Em outra coluna, e também no exclusivo, a gente trata um pouco mais do que significa o inchaço ou a falta de nomes, porque eles também precisam de nomes para estabelecer uma boa votação. Mas esse é assunto para uma outra coluna.